O Brasil literalmente não é para amadores mesmo. Talvez uma das figuras mais polêmicas do 8 de janeiro foi liberada ontem, o que deixou o ministro Alexandre de Moraes revoltado, inclusive determinando a investigação de juiz. Olha só o nível da situação. A gente vai falar sobre esse caso aqui. Hoje é dia 20, sexta-feira, e esse é o nosso primeiro editorial do dia. Então já se segura, que já deu para você perceber o nível, né? Já tem ordem de prisão, juiz confrontou o ministro Alexandre de Moraes, deixou o ministro revoltado, e essa figura, que você deve saber de quem eu já estou falando, foi liberada, foi para a rua, mas agora vai ter que voltar para a prisão. Vamos falar sobre isso nesse editorial. Outro ponto também é a fala do Lula de ontem, né? O Lula disse que vai ser candidato em 2026 e vai ser candidato para vencer. Ou seja, será que ele vai ter ajudinha de alguém? Porque assim, ao que tudo indica, não é o povo que está muito afim dele, não. O próprio Estadão detonou o Lula e falou que nem pagando, né? Não tem como o Lula ser vitorioso, não tem jeito. Porque o estado que o Brasil está é estado de abandono. O Brasil está sendo jogado às traças, literalmente. Então não tem como o Lula vencer. Até Eliane Cantanhede, da Globo News, disse que não tem como. Ou seja, o Lula foi detonado, inclusive, pela Globo News aqui. A grande verdade, né, é que não tem como o Lula vencer. E a gente vai fazer uma análise disso aqui. Inclusive, o Hélio Beltrão fez uma análise precisa, impecável, sobre eleições 2026. A figura, né, polêmica, você deve conhecer. Sabe quem é esse rapaz aqui? Pois é, essa foto eu tenho certeza que você lembra. O ministro Alexandre de Moraes não gostou nada da determinação de um juiz que mandou soltá-lo. Pois é, agora o juiz é o investigado. Vamos analisar tudo isso? Vamos fazer um aparato geral do que está rolando. A gente já começa essa sexta-feira, né? Depois de feriado tem cara de segunda, né? A gente já começa essa sexta-feira com muita informação relevante. Então, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Isso é muito importante. Bora bater a nossa meta, vamos chegar a 2 milhões de seguidores. Vamos trazer informação sempre com qualidade, com responsabilidade para vocês. E bora para cima. É o seguinte, pessoal, vocês devem estar sabendo, né, do comentário do Lula de ontem. O Lula ontem participou de um podcast com o Mano Brown. Pois é, aí você já tem noção, né, do patamar do podcast, né, que o Lula vai. E aí foi no podcast com o Mano Brown, falou um monte de besteira, é só um impostinho a mais, aumenta o impostinho aqui, um IOF, é para taxar o mais riquinho, mas é pouquinho, não chega no pobre. Mentira. Todo mundo sabe que é mentira. Aumentou o imposto, não existe imposto que não afeta a cadeia produtiva. Mas o ponto principal nem foi esse. Foi essa fala do Lula aqui. Se eu for candidato, é para ganhar, afirma Lula. O presidente Lula declarou que pode ser candidato à reeleição no ano que vem, para ganhar as eleições. A fala ocorreu durante uma entrevista do petista ao podcast Mano a Mano, apresentado pelo rapper Mano Brown, em episódio publicado nessa quinta-feira. Questionado sobre possíveis rivais da oposição na corrida presidencial de 2026, Lula afirmou que a extrema-direita está procurando adversários, citando diversos governadores alinhados ao bolsonarismo, mas disse que não se preocupa com o cenário. Sei. Eu vejo todos os dias nomes de Tarcísio, do Ratinho, do Caiado, do Zema. Não tem nenhum problema. Podem procurar o candidato que eles quiserem. Se eu for candidato, é para ganhar as eleições. Olha, fala digna de Maduro, pode ter certeza. Porque assim, é o cara que mal consegue sair nas ruas. E eu tenho certeza de uma coisa. A voz do povo é a voz de Deus. Você já ouviu esse ditado? Quando eu vejo vídeos falando sobre a gestão Lula, sobre a economia Lula, a maioria dos vídeos que eu vejo é nesse sentido aqui. Olha o que um empresário, dono de fábrica, lá de Caruaru, disse. E se o empresário tá bravo, os funcionários que perderam o emprego estão também. Isso aqui é uma fábrica, minha gente. Isso aqui é uma fábrica aqui em Caruaru, Pernambuco, uma fábrica. Só tem uma costureira.
Uma costureira só tem nessa fábrica aí, olha aí. Olha aí. Uma costureira em Caruaru. Em Caruaru só tem uma costureira dentro de uma fábrica desse tamanho. Um prédio, um bom patrão, certo? Um cidadão honrado. Mais de que 25 anos dentro de Caruaru, fabricando, não tem condição de pagar o salário das costureiras, por quê? Porque não tem mais feira em Caruaru nessa desgraça. Presidente Lula, filho do Satanás, tu viesse para destruir, os prefeitos da cidade veio para destruir, a governadora veio para acabar com Caruaru, Pernambuco, aí, não tem ninguém, isso é uma vergonha para Pernambuco. Tome Lulinha, né? Tome Lulinha. Lulinha vai fazer o quê? Vai botar capim pra nós comer na boca de nós. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro adivinhou. Coma capim. Isso aqui é uma... Pois é. Hoje, o sentimento que você tem nas ruas, da maioria do público, é esse aqui. Tá todo mundo revoltado. O Estadão fez a seguinte matéria. Fragilizado pela recalcitrância em corrigir os erros, ou seja, não resolve. Erra e comete o mesmo erro. É aquela piada da casca de banana, onde tem uma casca de banana no meio da calçada, ele olha e fala, ora pois, eis-me cair novamente que a casca de banana está lá. A imitação foi ruim, eu sei, mas o recado e a mensagem é essa. O cara sabe que vai errar e comete os mesmos erros. O Lula olha e fala, olha, tô indo eu quebrar o Brasil de novo, e continua com um gasto desenfreado. Lula assiste ao desmonte da sua autoridade e ao fortalecimento de um Congresso movido por fisiologismo e apetite orçamentário. Essa é a verdade. A gente não sabe qual briga para gastar mais. Se é esse governo desgovernado, que gasta como se não houvesse amanhã, que as viagens da Janja, que os passeinhos do Lula não podem faltar, que os companheiros estão à torta e à direita, aproveitando ao máximo dos cofres públicos, porque sabem que essa mamata vai acabar. E do outro lado, o Congresso. Um Congresso que só quer saber de emenda. Como diria a dona Bela, só pensa naquilo, nas emendas. Então, não tem como um governo desse, democraticamente, vencer eleições. Democraticamente, com o voto do povo, um cara que não consegue nem andar nas ruas, para. Aí não dá. Até Eliane Cantanhede, da Globo News, já deu o recadinho. Não tem como. A gente vê uma oposição muito ativa, a gente vê o presidente Lula trabalhando contra si, né, criando pauta negativa. Contra Às si e vezes contra o você povo, tem né? notícias favoráveis ao governo. O Lula vai e atrapalha a divulgação fazendo uma gracinha fora de hora, né, no sentido machista, por exemplo, ou falando besteira numa viagem que poderia ter sido super importante. Eu não entendi. A Globo News aqui, chamando, tá, o Lula de machista, é porque o negócio tá ruim pro Lula. Agora, falando das besteirinhas que o Lula fala, é comparando o Lula ao Biden mesmo. É que o sinal é que não tá nada bom pro Lula. China, aí ele vai para a China, fala uma besteira e derruba todas as vantagens e vitórias que ele poderia ter tido do ponto de vista de imagem, de comunicação. Como, por exemplo, trazer um enviado da ditadura do Xi Jinping para regular as redes sociais. De política e de popularidade da viagem, ou seja, o Lula anda errando muito, né? A famosa inteligência política, genialidade política do Lula parece que está um pouco defasada e fora de lugar, né? Impressão minha, ou ela falou que o Lula tá meio Biden? Eu entendi, foi isso, o que ela quis dizer. Agora, o Hélio Beltrão fez uma análise também importantíssima que a gente precisa discutir. Será que o Lula vai ganhar? Não vai. O Lula vai ter que engolir uma derrota, mas não é qualquer derrota. É uma derrota acachapante que ele terá em 2026, se e somente se a democracia existir e o povo puder escolher. Ninguém vai votar no Lula.
Lula vai perder as eleições. O Lula e o governo têm sido péssimo. A gente viu aí um discurso do Lula que me parece malandro. Ele tenta rotular quem seja adversário dele como extrema-direita, mas na verdade é o contrário. Ele é a extrema-esquerda. Quem tem proximidade com ditadores é ele. Quem apoia Irã e Hamas é ele. Quem colocou MST no governo foi ele. Quem apoia o Putin é ele. Então a esquerda ela vai perder tanto a presidência, mas também vai tomar uma perda de espaço no Senado. Tem muitos bons nomes na direita e poucos bons nomes na esquerda. As ideias da esquerda estão em baixa ultimamente. Não é só falha de comunicação, essas ideias têm perdido tração. Por isso que a direita vai bem nas redes, por isso a esquerda quer fazer censura, porque tem perdido justamente no público mais jovem, mais dinâmico. A esquerda perdeu a vanguarda. Compara, por exemplo, os vídeos do Nicolas com a Tabata. A diferença é que as ideias dela não pegam como pegam as ideias do Nicolas, as ideias de direita. O governo não entende, fica duvidando de números, de views, etc. Então, o Lula, ele está praticamente obrigado, Ju, a ser candidato. Mesmo o Flávio Dino, que é a extrema-esquerda, adoraria ver como candidato ou no poder, o Lula enfiou no STF para não ter qualquer tipo de sombra. O problema de passar do ponto, a pessoa vai gastando a sua popularidade, vai gastando as ideias, de certa forma, também. Ou seja, o Lula vai ter que engolir a derrota no ano que vem. Amém. Amém. Diga amém, irmão. Vamos lá, pessoal. Não para por aqui, não. Lembra desse cara aqui? Pois é, você deve lembrar dele, né? Esse aqui ficou conhecido como o homem do relógio, não é? O homem que quebrou o relógio, histórico do 8 de janeiro, deixa a prisão. Para pensar que coisa esquisita. Esse aqui é o Antônio Cláudio Alves Ferreira. O Antônio Cláudio ficou conhecido como o homem do relógio. A Vara de Execuções Penais de Minas Gerais, lá de Uberlândia, mandou que ele saísse. Para quem não conhece, o presídio, o professor Jaci de Assis, né? Eu formei em Araguari, Triângulo Mineiro, né? Então, no começo de carreira, você não tem muito o que escolher, né? Não dá para você escolher a área que você quer atuar. Hoje, com muito orgulho, eu sou tributarista, não gosto de passar nem perto de juiz, para ser sincero com vocês. Mas na época eu ainda cheguei a pegar um ou outro caso criminal, já cheguei a atuar nesse presídio lá, né, o Jaci de Assis, em Uberlândia. Já tive 2 clientes lá na Jaci de Assis e hoje eu não gosto de chegar nem perto do direito penal. Mas a grande questão é a seguinte. Um juiz da vara de criminal de Jaci de Assis mandou para a rua, para o regime aberto, né? O Cláudio Alves Ferreira, o homem do relógio. Isso pegou todo mundo de surpresa, deu uma repercussão de imediato. A Vara de Execuções Penais de Minas Gerais transferiu para o regime semiaberto o homem flagrado quebrando o relógio histórico de Balthazar Martinot, representante da corte francesa de Dom João VI, durante a invasão do Palácio do Planalto durante os atos de vandalismo do 8 de janeiro de 2023. Antônio Cláudio Alves Ferreira foi condenado a 17 anos de prisão e estava detido no presídio professor Jaci de Assis, em Uberlândia. Pois é, a situação foi meio esquisita, né? Automaticamente, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de volta. Moraes mandou prender de volta o homem que quebrou o relógio do 8 de janeiro. Foi automática a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mandou de volta, né? Ele que é mecânico, o Antônio Cláudio Alves, de volta para prisão. Teve um perfil, né, chamado Zona de Polêmica, que fez uma publicação sobre esse caso. Acompanha comigo. Lembra disso? Pois esse homem foi solto sem nenhuma tornozeleira eletrônica. Esquisito, né? Enquanto isso, tem ao menos 6 mães que ainda estão presas pelo 8/1 e não tem nenhum vídeo delas quebrando alguma coisa como tem desse homem. Isso não é esquisito demais? Pois segundo o juiz do caso, não tinha tornozeleira eletrônica disponível, mas mesmo assim ele foi por semiaberto e foi solto. Enquanto isso, tem 6 mães presas injustamente. Não é muito estranho? Você lembra disso? Pois é. Então, vamos entender isso aqui. O ministro Alexandre de Moraes ficou revoltado com essa decisão desse juiz. Moraes não só mandou prender de volta o homem do relógio,
como mandou também investigar o juiz que soltou o réu do 8 de janeiro sem tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes determinou na quinta-feira que o juiz Lourenço Migliori Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, seja investigado por autorizar a progressão do regime semiaberto ao mecânico Antônio Alves Ferreira, condenado a 17 anos de prisão, por destruir o relógio de Dom João VI no Palácio do Planalto durante os atos democráticos de 8 de janeiro de 2023. Segundo o ministro, o Lourenço Migliori Fonseca Ribeiro não tinha competência para soltar o réu. O ministro Alexandre de Moraes deu a decisão e na decisão ele deixa claro que os demais juízes, eles não têm essa competência, que a competência é única e exclusiva do Supremo Tribunal Federal. E a única competência que os juízes têm é na execução penal, né? São ações periféricas, né? São ações de determinação de coisas, de ações de manutenção da prisão, né? Do tipo análise de pedidos remetidos depois para o Supremo Tribunal Federal, mas que todo o caso do Supremo Tribunal Federal tem que ser julgado pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui só escancara uma coisa. Se esses processos tivessem seguido o rito de uma democracia, ou seja, não estivessem no STF, porque é uma aberração esses processos estarem no Supremo Tribunal Federal, falta competência ao Supremo. São crimes, né, que deveriam ser julgados por um juiz federal. Então, né, se tivesse assim, vários casos não teriam o resultado que teve, ou seja, é a manutenção, inclusive de prisões como a Débora, entre outras mães, de forma absurdamente arbitrária, né, num discurso frágil, esse do 8 de janeiro. Pode ter certeza disso. Vamos lá, pessoal, para reforçar o discurso de que o Lula vai tomar uma coça em 2026, mas vai tomar uma surra da direita em 2026, olha essa matéria do Globo aqui. O Lula nem apareceu, não brotou na marcha para Jesus, né? Seria até um pecado, um sacrilégio, porque se o Lula aparece lá, ele ia tomar a maior vaia de todos os tempos. O Bolsonaro disse para o Alexandre de Moraes que se ele aparecesse para passar faixa para o Lula, ele ia tomar a maior vaia de todos os tempos. Pois é, eu acho que a maior vaia de todos os tempos seria se o Lula aparecesse ali na Marcha para Jesus. Isso é fato. Lula diz que Marcha para Jesus é ato extraordinário de fé coletiva e justifica a ausência no ato, né, da Marcha de Jesus por causa de compromissos do governo. Mentira, gente. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe que se ele brota lá, ia dar ruim para ele. Ia ser feio para ele. O povo ali da Marcha para Jesus não ia querer ver o Lula lá de jeito nenhum, né? O presidente Lula enviou uma carta aos organizadores da Marcha para Jesus que realiza sua 33ª edição nessa quinta-feira em São Paulo, afirmando que deixou de ir ao evento por compromissos de governo. Não, deixou de ir no evento por causa de medo mesmo. A CNN fez a seguinte análise. Marcha para Jesus mostra um abismo entre a esquerda e os evangélicos. Ou seja, é raro, né? É raro você observar um evangélico que defende os valores de esquerda. Ou melhor, um esquerdista que defende os valores evangélicos. No momento em que o PT busca conectar o partido ao eleitorado evangélico, estão gastando milhões para tentar convencer, né, o evangélico de que o Lula é a alma mais honesta desse mundo, né, de que é alguém cristão. Enquanto eles estão gastando milhões, o resultado é que não está dando certo. Realizada nessa quinta-feira, a Marcha para Jesus, realizada nessa quinta-feira, jogou luz sobre o abismo que separa o campo do presidente Lula da religião, que representa 26,9% do eleitorado, segundo o último censo. Mais uma vez, o governo federal foi representado de forma protocolar pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, que integra a Igreja Batista, mas quem brilhou no carro de som principal do evento organizado pela Igreja Renascer em Cristo foi o governador Tarcísio de Freitas, do Republicano.
E sim, o Tarcísio de Freitas soube surfar muito bem aqui e se posicionar diante desse público. Inclusive, cantou um hino lá. Foi bonito de ver, né? Para quem fica assistindo aí esses pessoal da esquerda aí que tá sempre com pautas que ofendem a família, né? Ofendem as pessoas de bem, né? Tá sempre do lado errado, contra Israel, porque essa marcha foi marcada pelo apoio dos evangélicos a Israel, enquanto que a esquerda apoia o outro lado que quer destruir Israel. Olha esse trecho aqui do discurso do Tarcísio. O dia de hoje é um dia de reconciliação, é um dia de avivamento. Muita gente que prega sobre o avivamento usa esse versículo. O dia de hoje é um dia de avivamento, é um dia de reconciliação, é um dia de buscar o perdão. A gente sabe que às vezes a própria nação, e vamos lembrar do contexto desse versículo, Salomão tinha acabado de erguer o templo, né, para Deus, o templo de abrigar a arca da aliança, né, tinha trabalhado muito por isso, estava feliz, o Senhor se agradou desse gesto, agora ele estava preocupado. E se a nação sucumbir? Se a nação sucumbir à idolatria? Se a nação sucumbir à corrupção? O que vai ser? E Deus responde a oração de Salomão e diz: se você se humilhar, se você orar, se você se arrepender dos maus caminhos, eu do céu vou ouvir sua oração, vou perdoar seus pecados e vou sanar sua terra. Isso vale pra gente. Dia de hoje. Esse aí foi um recado pra esquerda, é? Não, você tá em pecado, corrupção, tudo aí. Relaxa, né? Você ainda vai ser perdoado. Será que esse é o recado? Pois é. A grande verdade é que a esquerda, o PT, perdeu a conexão com o povo. Você se sente representado pelo discurso da esquerda? Você se sente representado pelo discurso do PT? Eu duvido muito disso. Pessoal, outro caso que está dando o que falar é o caso da ABIN paralela do Lula. Dá uma olhada nessa aqui. A Polícia Federal aponta que o diretor da ABIN indicado pelo Lula impediu investigações e perseguiu servidores. A polícia aponta que o diretor ele perseguiu servidores e o relatório acusa Luiz Fernando Correia de prevaricação, coação e obstrução de justiça no caso da ABIN paralela. Olha que impressionante isso aqui. O deputado Hélio Lopes postou uma matéria do Globo. Nessa matéria do Globo, ele diz o seguinte: a ABIN do governo Lula buscou dados sobre Flávio Dino para embaraçar a investigação, diz Polícia Federal. Mas tem um caso aqui muito interessante, né? Quando você vai analisar aqui, ó, o relatório destaca um diálogo ocorrido em outubro de 2023 entre dois membros da cúpula da agência, no relatório final da investigação sobre a ABIN paralelamente, né? A Polícia Federal afirma que a atual gestão na Agência Brasileira de Inteligência, nomeada pelo Lula, criou um fato político para constranger o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. O objetivo da ação, segundo a Polícia Federal, seria embaraçar as investigações sobre os crimes cometidos pelos agentes durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Coisa esquisita, tem alguma coisa que não bate aqui, né? Segundo as informações aqui, dessa tal ABIN paralela, o cara que o Lula indicou estava obstruindo as investigações do Flávio Dino para saber sobre essa tal ABIN paralela. E sabe o que é mais impressionante? Agora, o Lula descobriu, né, que esse cara que ele indicou estava pressionando, né, para não ter essa investigação da ABIN paralela. E aí, o Lula disse que não vai mandá-lo embora. E aí, inclusive, servidores da ABIN agora ameaçam até fazer greve contra o governo Lula. Cara, cada dia que passa, tá mais esquisita essa narrativa. Pode ter certeza disso. Vamos lá, pessoal. Ó, se tem uma coisa que escancara, né, no governo Lula, são acordos com chaves. 15,8 milhões pagos à vista e adiantados para uma ONG ligada ao PT para fazer coleta de lixo, limpeza,
lá nas tribos Yanomamis, lá na Amazônia. Esquisito esse tipo de coisa, né? Foi pago 15,8 milhões em horas. Horas. Parece que estava até tudo programado. Olha essa matéria aqui da CNN, foi republicada pelo Caporeso. 15,8 milhões pagos à vista para uma ONG ligada ao PT. O governo Lula entrega 15,8 milhões à ONG do PT sem licitação e sem vergonha. O governo federal repassou quase 16 bilhões de reais a uma ONG de São Paulo, ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Esse valor foi repassado para que fosse feita a retirada de lixo em uma terra indígena Yanomami, em Roraima. Assunto que chega com a repórter Cristiane Noberto, ao vivo aqui de Brasília. Pois é, esse valor que foi repassado para essa ONG, que tem ligação com o PT, inclusive fica ali embaixo, a sede dela é embaixo da sede dos metalúrgicos do ABC, lá em São Bernardo do Campo, justamente foi o que chamou a atenção para o TCU, foi a velocidade do repasse. Esse contrato ele foi firmado pelo Ministério do Trabalho com essa ONG, a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil, Unisol, em 28 de dezembro do ano passado, e apenas 3 dias depois, os 15,8 milhões de reais já estava na conta da ONG, mesmo sem esse trabalho de coleta de lixo nas terras indígenas Yanomami, lá em Roraima, ter começado. Essa questão, os técnicos justamente apontam que o pagamento antecipado em parcela única, como são fora do padrão, em comparação com outros contratos semelhantes. O ministro relator dessa história, o Alton Alencar, afirmou que há sinais claros de desvios de recursos. Segundo ele, o edital não apresentou critérios transparentes de seleção e nem metas mensuráveis. E metade das entidades que participaram desse certame foram desclassificadas. O contrato foi firmado por meio da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária lá do Ministério do Trabalho, que é comandada por Gilberto Carvalho, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. O valor destinado à Unisol, o TCU aponta que foi o segundo maior empenhado em 2024 para ações desse tipo, né, de gestão de políticas para povos indígenas. O TCU determinou a suspensão de qualquer movimentação financeira por parte da entidade até uma nova decisão e prevê oitivas, ouvir os representantes do Ministério do Trabalho. A CNN procurou o Ministério do Trabalho e também a Unisol, mas até o momento não teve nenhum retorno. Pois é, caramba, né? Como é que a gente pode observar tudo isso que acontece? Né? A gente fica atônito, né? Parece que onde tem o PT, onde tem as garras da esquerda, coisa esquisita, né? Só que, cá entre nós, né? Não dá pra ser novidade pra ninguém. Vamos lá, pessoal. Você se sente seguro na sua casa? Você, hoje, pode sair nas ruas com tranquilidade. Eu tô falando aqui em relação a bandidos, ao jovem vítima da sociedade que quer um celularzinho para tomar uma cerveja. Você se sente seguro para sair na rua? Eu tenho certeza que não. Quando você põe a cabeça no travesseiro para dormir, ter um bom sonho dos justos, do cidadão de bem, você se sente seguro? Eu tenho certeza que a resposta é não. Afinal, você está no Brasil. E você defende que o cidadão brasileiro possa ter armas para se defender? Eu acho bem provável que você tenha essa pauta, essa defesa. Agora, tem gente que não pode sair na rua também. Se sente ameaçado, acuado. Mas para eles que defendem o desarmamento completo, total, decidiram sobre validar decretos do Lula para te desarmar essa semana. O que eles entendem? Eles veem riscos de ameaças graves. E aprovaram, sabe o quê? Segurança vitalícia para ministros aposentados. Para eles que defendem não ter arma, defendem para eles ministros, seguranças armados. Eles temem andar nas ruas. Aí
Não sei por que eles temem andar nas ruas, né? São tão adorados, amados pelo povo. A revista Oeste fez uma análise deste caso em específico. Dá uma olhada, né? O Egiciane Freitas, né? O nome do perfil aqui da revista Oeste. Eu não sei o nome dele, né? Mas olha só o que ele falou sobre os ministros do Supremo. Quando a gente vive uma situação de narco-estado, como vários países aqui da América do Sul, como já aconteceu, né, países dominados pela máfia italiana, no caso a Itália, né, Cosa Nostra, juiz Falcone, que acabou sendo assassinado, né? Realmente, quando você vende a alma para o diabo vai cobrar o seu preço. O ex-ministro Marco Aurélio, né, Marco Aurélio de Mello, ele foi o ministro responsável por ter soltado André do Rep. André do Rep, um dos chefões do PCC, né, já estava condenado, basicamente, e foi dado um habeas corpus monocraticamente por Marco Aurélio. Ex-ministro Marco Aurélio soltou André do Rep. Esse habeas corpus foi cassado depois de 45 minutos, né? Mas foi o tempo suficiente para que André do Rep fugisse para o Paraguai e lá se instalasse na célula do PCC paraguaio, né? Que na verdade é o PCC brasileiro que está ampliando as suas células aí pelo mundo. Então, quando você tem aí um comprometimento com esse tipo de gente, você precisa andar de segurança mesmo, né? É importante andar de segurança, porque não existe acordo com bandido, não se faz acordo com bandido. E no caso de um valor de segurança, o doutor Alessandro falou muito bem. Quanto custa um segurança armado por ano? Custa R$72 mil. R$72 mil, um segurança armado. Agora imaginem 11 ministros, imaginem os ex-ministros. Para onde vai parar essa conta? Onde vai parar essa conta? Quando a gente vive uma... Pois é. O Brasil, né, vai na contramão completa, né, do que seria um país sério. Para dar segurança para o povo. E aí, a questão se os seguranças armados é para proteger os ministros dos ladrões ou se eles sentem que é para defender do povo. Tem isso também. Porque olha o que aconteceu lá na Argentina. Isso aqui é digno de orgulho para quem defende as pautas liberais. O Milei autorizou civis a comprarem armas, inclusive semiautomáticas. Será que o bandido vai querer pular para casa de um argentino hoje? Vai querer brotar dentro da casa de um cidadão de bem da Argentina? Mas não vai não. Mas não vai mesmo, não pisa, não brota na casa de um cidadão que pode mandar o CPF do cara para casa do capeta. Isso é fato. A ampliação do acesso à arma já vinha acontecendo, né? No final do ano passado, Javier Milei também, por meio de um decreto, diminuiu a idade mínima para ter direito à posse e porte de armas aqui na Argentina. A idade mínima passou de 21 para 18 anos. O argumento do governo naquele momento é que a regulação do acesso a armas, a regulamentação tinha que ser compatível com a maioridade da Argentina e as pessoas serem capazes, então, de terem a possibilidade de possuir armas se tornarem, claro, o que eles chamam aqui de usuário legítimo de posse de armas, que é justamente comprovar o uso esportivo e passar por alguns exames, como psicotécnico, para poder ter essa licença. E agora, essa nova modificação também veio por meio de um decreto, como você mencionou, publicado ontem no Diário Oficial, que autoriza, então, a compra de armas automáticas e similares a fuzis, carabinas e submetralhadoras de assalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior a 22 LR. Desde 1995, Uribe, era proibido aqui na Argentina o acesso a essas armas se você não fosse de alguma instituição armada aqui da Argentina, ou força de segurança ou as forças militares. Mas então, com esse decreto, essa proibição é modificada e o acesso ampliado, desde que o cidadão seja o que eles consideram aqui o legítimo usuário de armas, ou seja, ele vai ter que comprovar o uso esportivo desse armamento que vai adquirir. Pois é, agora eu te pergunto, vamos fazer uma análise.
Vamos analisar. Do ponto de vista econômico, as medidas que o Milei tomou, que foram tão atacadas pela imprensa, colocaram a Argentina num patamar muito acima do Brasil, economicamente falando. Ou seja, deu certo. Burro do brasileiro que não votar em alguém que não promete ter as mesmas propostas do Milei. Outra questão. Do ponto de vista, agora, de segurança, o Brasil, que é esse escárnio, que é esse narco-estado sem vergonha, mequetrefe, o Brasil vai ter a chance de observar aqui do lado a Argentina. E aí, se o resultado for lá na Argentina positivo, se o índice de criminalidade reduzir drasticamente, não está na hora do Brasil observar por seu vizinho ali o que serve para eles e começar a colocar aqui no Brasil? Tirar esse discursinho mequetrefe da esquerda? Pois é. Torço para que o povo argentino, de novo, dê uma surra, dê um 7-0 no Brasil, para a gente aprender com o exemplo deles. Pronto, falei. Muito obrigado. Põe água no feijão. Meio-dia eu tô de volta para a gente bater mais um papo sobre política aqui na República das Bananas. Obrigado e até daqui a pouco.